Boa noite, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus pela sua vida. Que coisa boa ter mais uma vez sua participação, sua presença conosco no nosso Tadel Online. Nós estamos ministrando a respeito de um tema muito importante, muito poderoso, eu tenho certeza que muito eficaz nos seus relacionamentos. Nós começamos a semana passada a falar a respeito das 5 linguagens do amor. Nós estamos baseando nossas ministrações num livro chamado justamente com esse nome, As 5 Linguagens do Amor, do autor chamado Gary Chapman. Então, eu quero convidá-lo a você a abrir o seu coração e ouvir atentamente tudo aquilo que for ensinado nessa noite, porque com certeza isso vai ajudar você a você viver mais profundamente seus relacionamentos e ser mais assertivo, ser mais eficaz na maneira com que você se relaciona com as demais pessoas. Tenho certeza que esse seminário, esse treinamento será com certeza uma grande bênção na sua vida e que ao longo desse seminário, até chegar ao final, você vai aprender muita coisa importante que possivelmente possa mudar radicalmente os seus relacionamentos, principalmente seu contexto familiar, seu casamento, relacionamento com seus filhos, com seus pais, com as pessoas que estão bem próximas a você e que por vezes, por mais próximas que estejam, acabamos não falando a linguagem do coração delas, acabamos não falando a linguagem do amor que elas esperam receber e se comunicar. Então, nós estamos, desde a semana passada, falando a respeito disso, e na semana anterior, nós enfatizamos a respeito do que é essa abordagem das 5 linguagens do amor. E assim como funciona um dialeto, ou melhor, um idioma, uma língua, e é necessário que nós aprendamos ela, e é natural que esse aprendizado ocorra ainda nos primeiros anos da nossa vida, e ele vem justamente por causa dos nossos pais, das pessoas que estão próximas a nós, seja os nossos irmãos, as pessoas que nós convivemos, então nós vamos aprendendo essa linguagem. Foi assim na língua portuguesa, foi assim com você, foi assim comigo. Nós, nos primeiros anos da nossa vida, de tanto ouvir, nós começamos então a compreender e dar nome a cada coisa à nossa volta, mesmo antes de falar, até que aquela linguagem ficou, de fato, interiorizada, ficou garantida em nosso interior, de modo que se alguém apontasse para algo e mostrasse apenas falando, né, mencionasse, por exemplo, que isso aqui é o chão, nós, naquele momento, começamos então a entender que cada vez que nós olhássemos para baixo, aquilo era o chão. Se alguém mencionasse algo apontando para cima e falasse dos céus, obviamente nós começávamos a entender que os céus ficavam em cima e o chão ficava embaixo. Se alguém dissesse que isso era uma folha, ou se dissesse que era uma cadeira, ou se dissesse que o microfone, isso tudo foi sendo gerado, essa informação, e isso foi gerando uma conexão. Cada vez que nós víamos algo, nós associávamos com aquela palavra que foi mencionada a respeito daquele objeto, daquela coisa, daquela realidade. E isso formou, então, a nossa linguagem, a nossa linguagem raiz, a nossa linguagem inicial, a linguagem pátria, e isso nos ajudou até aqui para nós estabelecermos nossa comunicação com todas as pessoas que nós conhecemos. Aqui no Brasil se fala língua portuguesa, então todos aqueles que falam língua portuguesa, nós temos a possibilidade de nos comunicar. Agora, é importante mencionar que nem todos tiveram a facilidade e a oportunidade de ter uma educação na língua portuguesa mais avançada, não conseguiram talvez ter uma dedicação maior no estudo da língua portuguesa, e isso obviamente acaba comprometendo para algumas realidades. Algumas pessoas até gostariam, na verdade, de ter uma comunicação mais aprimorada e ter um vocabulário próprio para algumas situações e não conseguem porque tiveram, infelizmente, por alguma situação da sua vida, acabaram não tendo a possibilidade de aprender a como se expressar, a como compreender aquele determinado vocabulário diante de alguma realidade. Então, isso acaba, na verdade, mesmo que sejamos da mesma língua, na língua portuguesa, isso acaba nos dividindo em certos momentos. Então, algumas pessoas, até por conta de terem uma formação inicial, uma educação básica comprometida, infelizmente não conseguem se comunicar como gostariam, não conseguem compreender os outros como gostariam, não conseguem ler e fazer uma interpretação de texto como gostariam, outros também não conseguem compreender, na verdade, aquilo que está acontecendo, aquilo que está
está se sucedendo dependendo da linguagem que é utilizada. Ou seja, o que eu estou querendo mencionar para você? Que mesmo em meio a uma cultura e um povo que tem a mesma educação, ou seja, a mesma língua sendo mencionada, sendo falada, ainda assim nós podemos perceber que algumas pessoas tiveram uma boa educação naquela língua. E isso faz com que elas possam se expressar, compreender e entender as coisas de forma muito melhor do que aqueles que não tiveram isso. Por que eu estou explicando isso? Nós não estamos aqui para poder falar de língua portuguesa, obviamente, mas é apenas para fazer um paralelo com aquilo que nós estamos mencionando, que é a respeito das linguagens do amor. Do mesmo modo que uma pessoa tem dificuldade para se expressar na língua portuguesa, por exemplo, porque não teve uma educação que pudesse ajudá-la em alguns momentos assim bem importantes, e isso trouxe uma série de consequências negativas, algumas pessoas também mesmo tendo uma determinada língua, uma linguagem própria, uma linguagem emocional, elas, por vezes, mesmo que elas tenham essa linguagem, elas não conseguem se expressar muito bem. Diferentemente daquelas pessoas que tiveram, então, a oportunidade, o privilégio de ter uma boa educação na língua portuguesa, por exemplo, e elas conseguem se expressar muito bem, do mesmo modo uma pessoa que teve uma educação na sua linguagem emocional de forma plena, de forma significativa, isso faz com que essa pessoa ela se entenda e ela compreenda a sua linguagem emocional e ela vai com certeza poder comunicar, falar, se expressar muito bem nessa linguagem emocional. Com isso, eu estou dizendo que existe um paralelo entre as linguagens humanas, nossas linguagens idiomáticas, com aquilo que nós estamos falando aqui a respeito do amor. E dentre tantas coisas que a gente poderia falar a respeito do amor, nós compreendemos, e temos ministrado a respeito disso, que existem 5 linguagens do amor. 5 maneiras de nós comunicarmos amor. Agora, o interessante disso tudo é que essa ideia, ela está falando a respeito de coisas do coração, está falando a respeito de realidades do nosso interior, do nosso íntimo. E na semana passada nós mencionamos algo que vale a pena ser repetido, para que possa introduzir o tema dessa noite, e a linguagem que nós vamos falar a respeito dela nessa noite, que é falar a respeito que nosso coração, ele tem como que um tanque. E esse tanque, ou o nosso coração é, na verdade, como um tanque, e esse tanque nós podemos chamar de tanque de amor. E esse tanque de amor, ele carece, necessita, ele espera ser cheio, ser suprido. Então, esse tanque, ele acaba sinalizando, na verdade, o quanto nós nos sentimos e o quanto nós nos sabemos e reconhecemos como pessoas amadas, como de fato somos pessoas queridas, desejadas. Então, perceba, na medida que esse tanque está cheio, eu me sinto então pleno, me sinto satisfeito, eu me sinto de fato abastecido, e isso faz com que eu possa viver a vida de uma maneira muito mais leve, de uma maneira muito mais assertiva, muito mais eficaz. Agora, pense nesse tanque, se esse tanque estiver vazio, ou se não tiver suprido o suficiente. Então, eu vou carregar para a minha vida e vou viver a realidade da vida com essa situação de como um tanque vazio. Tenta imaginar, então, um tanque de combustível vazio, ou, sei lá, um tanque de um compartimento de óleo que é importante para que possa lubrificar, ou combustível para que possa garantir o processo da movimentação de um automóvel, por exemplo. Então você perceba o quão desafiador e, na verdade, impossível seria se um carro tentasse ser movimentado, se locomover sem combustível. Não tem como, não é mesmo? Do mesmo modo, o que eu quero dizer com isso é que o ser humano, ele necessita ser amado. Nós, todo ser humano, todo indivíduo necessita ser amado. E para que nós possamos entender melhor a respeito disso, nada melhor que essa ilustração desse tanque que precisa ser cheio. E como ser cheio? A grande questão é essa. A grande sacada dessa ministração, desse nosso treinamento aqui, é justamente nós entendermos como que nós podemos suprir, abastecer e encher o tanque de amor das pessoas à nossa volta. E, de algum modo, obviamente, também que as pessoas à nossa volta possam facilmente identificar o nosso tanque de amor e possam, então, colocar o combustível certo, possam abastecer de maneira apropriada. Vamos imaginar, fazendo esse paralelo, assim como, dependendo do automóvel, ele tem um tipo de combustível, e
dependendo do automóvel, se ele não for um automóvel que ele pode receber mais de um tipo de combustível, se ele só pode receber um tipo de combustível, então, se tentar colocar outro, não vai dar certo. Confere? Você consegue entender isso facilmente, né? Imagina que um carro funciona a diesel, você coloca então, sei lá, gasolina ou coloca etanol, ele precisa de diesel, ele não pode ser etanol e nem gasolina. Então, aquele automóvel, ele só vai se movimentar na medida que ele tiver o combustível apropriado. Do mesmo modo, essa relação eu faço para poder explicar, para que você possa entender que assim também funciona as 5 linguagens do amor. Tendo em vista que cada indivíduo, ele tem então um tanque para ser abastecido, nós precisamos identificar qual que é a linguagem de amor dessa pessoa para que essa linguagem de amor possa ser de fato o combustível que abastece esse tanque, que enche esse tanque, de modo que aquela pessoa se sinta suprida, se sinta amada. Isso, basicamente, em resumo, é o que nós estamos ministrando aqui nesses dias, nesse treinamento avançado de líderes, nosso Tadel, falando a respeito das 5 linguagens do amor. Na semana passada, nós falávamos a respeito da primeira linguagem de amor, e vale a pena você conferir. Se você já acompanhou essa ministração na semana passada, eu deixo essa indicação para você assistir mais uma vez ainda, para que você possa entender melhor, porque esse tipo de assunto, ele é muito denso, muito profundo, é mais do que simplesmente uma mensagem que a gente pode facilmente colocar em 3 pontos e chegar a uma conclusão fácil e rápida. Nós estamos ministrando um conteúdo um tanto denso que exige uma reflexão maior. E nós estamos aqui fazendo isso tudo em 1 hora, por mais que pareça ser bastante tempo, na verdade é muito rápido, diante de tudo aquilo que nós estamos entregando, estamos ministrando ao seu coração, à sua vida. Então, para que você possa reter mais, para que você possa aprender melhor e para que você possa ser mais assertivo, para que os seus relacionamentos sejam mais profundos, sejam mais saudáveis, eu sugiro que você possa ver e rever quantas vezes forem necessárias, até que você possa compreender muito bem a respeito desse tema. Então, na semana passada, nós falamos a respeito da primeira linguagem de amor, que é justamente palavras de afirmação. Então, o foco daquela ministração da semana passada foi justamente sobre palavras que afirmam, que edificam, que conseguem, na verdade, expressar um encorajamento, que conseguem fazer com que a pessoa ela esteja motivada, que ela seja ativada, que ela seja acionada a viver o seu melhor, a viver de maneira plena. Então, nós falamos muito a respeito disso na semana passada. Tenho certeza que abençoa a sua vida. Se você não viu, se você não acompanhou, faça isso o mais rápido possível. Pegue essa ministração, esse link da ministração passada, semana anterior, e assista para que você possa entender bem a respeito desse assunto. Nessa noite, nós vamos nos deter numa outra linguagem de amor, que se chama qualidade de tempo. A ministração dessa noite é sobre qualidade de tempo. Lembrando, nós estamos falando a respeito de linguagens do amor, linguagens de amor. Deixa eu tentar explicar isso para você. Imagine eu brasileiro, eu falo a língua portuguesa. E agora se apresenta alguém e essa pessoa, ele é um chinês, ele fala mandarim. Tenta imaginar como que nós podemos nos comunicar, sendo que eu não sei chinês, eu não sei mandarim e ele não sabe português. No máximo, nós vamos ter que fazer uma improvisação aqui, vamos ter que fazer sinais, vamos ter que expressar algum nível de murmuração, vamos ter que, de algum modo, sinalizar com ênfase no nosso rosto, nas nossas mãos, alguma postura. Agora, a pergunta é, depois de 1 hora tentando se comunicar desse modo, qual é o nível de assertividade, qual é o nível de efetividade dessa conversa, dessa conversação, desse diálogo, dessa comunicação? Obviamente será mínimo, será muito, muito difícil. Por quê? Porque eu falo português e essa outra pessoa fala o quê? Ela fala mandarim. Então, de 2 possibilidades, uma vai ter que acontecer. Ou o chinês vai aprender português, ou eu, brasileiro, terei que aprender mandarim. Para quê? Para que nós possamos conversar, para que nós possamos nos comunicar, para que haja entendimento, para que haja um relacionamento efetivo, saudável, prático, de fato, algo que possa dar certo. Essa é justamente a realidade daquilo que nós estamos falando a respeito das 5 linguagens do amor. Então, dentro dessa ministração, você vai perceber que você
assim como eu e cada indivíduo, nós temos uma linguagem própria, que nós nos sentimos muito amado. E cada vez que essa linguagem ela é ministrada ao nosso coração, o nosso tanque de amor ele se enche e as pessoas terão o melhor de nós. As pessoas terão a nossa alegria, a nossa eficácia em tudo aquilo que for necessário e aquilo que elas quiserem, elas terão como resposta natural. Afinal de contas, elas expressaram amor e num processo natural de reciprocidade, elas também terão amor da minha parte de volta, porque eu fui suprido em amor. E agora que eu estou suprido em amor, obviamente eu vou então liberar esse amor também. Agora, para que eu possa liberar esse amor, eu vou precisar então considerar a linguagem de amor da outra pessoa. E para isso eu vou precisar ter olhos atentos, um coração sensível e uma dedicação no ato de me relacionar com as demais pessoas, para que eu possa então perceber esse indivíduo, essa pessoa, seja o meu cônjuge, seja um filho, seja um companheiro no trabalho, um colega de trabalho, seja um colega numa sala de aula, seja um colega em qualquer circunstância da vida, ou seja, pessoas com quem eu me relaciono, eu vou precisar, caso eu queira viver um relacionamento mais profundo, de amor verdadeiro nessa relação, independente do tipo de relacionamento existente, caso eu queira, eu vou precisar descobrir a linguagem de amor dessa outra pessoa, ok? A primeira nós já falamos, que é justamente palavras de afirmação, e agora nós vamos falar a respeito de qualidade de tempo. E tempo de qualidade envolve uma palavra muito importante que se chama dedicação. Dedicação do quê? Dedicação da atenção. E quando a gente fala de dedicar a atenção, é inteira atenção. Sem divisão de atenção. E aqui está o grande desafio quando a gente fala a respeito de qualidade de tempo, porque algumas pessoas, elas se sentem plenamente amadas, satisfeitas, supridas e com seu tanque de amor cheio, na medida que elas recebem a plena, a dedicada e inteira atenção da outra pessoa. Isso é muito importante. Então, não significa sentar no sofá, por exemplo, e assistir televisão. Quando o tempo é gasto dessa forma, quando você está e pensa assim, não, mas eu estou ali, estou junto com a pessoa. Bom, você está próximo à pessoa, você não está necessariamente junto com ela. Porque a pessoa que ela espera receber a atenção, ela não espera que ela receba atenção e as emissoras de televisão também recebam atenção no mesmo momento. Então, se você tem, por exemplo, um cônjuge que ele tem esse tanque de amor que é suprido por meio desse combustível chamado qualidade de tempo, com certeza a televisão vai ser um dos inimigos em vários momentos, porque ela acaba roubando a atenção que essa pessoa tanto gostaria de ter da sua parte. Então, haverá momentos, claro, obviamente, né, que a televisão faz todo sentido para muitas ocasiões, e nós não estamos falando que você precisa quebrar sua televisão. Agora, a verdade é que haverá momentos necessários que você vai precisar sentar no sofá com a televisão desligada, para que você possa ter um processo de dedicação a essa pessoa. E vai acontecer, na verdade, uma dedicação mútua. Existem muitas maneiras de nós fazermos esse momento de qualidade de tempo acontecer. Não é apenas no sofá da sala de estar, na sala de televisão. Não, pode ser também através de um passeio, talvez um passeio que você faça com essa pessoa, um passeio junto, literalmente, os dois, né? Você e essa outra pessoa. Talvez seja sair para você comer algo diferente, comer algo fora. Agora, é importante mencionar comer fora e explicar a respeito disso, porque muitas pessoas confundem esse comer fora e acham que estão ministrando qualidade de tempo, apenas diante do fato que saíram de casa para poder comer fora em algum lugar. Bom, existe uma diferença drástica entre comer fora com qualidade de tempo e apenas comer fora, porque comer fora aqui significa olhar um nos olhos do outro, significa, na verdade, conversar. E é interessante que você vai perceber nitidamente a diferença que existe, principalmente num casal de namorados e um casal já casado há algum tempo. Porque
Naturalmente, o casal de namorados, eles quando eles falam assim: "Vamos comer fora", eles estão, na verdade, pensando em ter um momento de poder sentar, de poder olhar um nos olhos do outro, mirar um no olho do outro e poder bater um papo. A diversão desse casal, a desculpa é a comida, a razão principal é estar junto. Você consegue entender essa diferença, né? Agora, no mesmo restaurante, quando você vê um casal de namorados, por exemplo, em fase de conhecimento, ou então já se conhecendo um pouco, mas ali se divertindo naquela relação, tão apaixonados, isso agora se diferencia tanto de um outro casal no outro extremo, que agora, na verdade, estão apenas saindo para comer fora. E esse casal, talvez já de um certo tempo, já de convívio, infelizmente já não conseguem mais desfrutar dessa ocasião, desse momento. E o que acaba acontecendo? Aquele casal, na verdade, sai apenas para comer. O foco não está no outro. Então, é ruim isso, mas isso, na verdade, é o que acaba acontecendo em muitas ocasiões. É interessante falar sobre isso, porque a gente pode, ao longo dessa ministração, aprender algumas coisas muito importantes. Isso não vale apenas no sentido do cônjuge, não é apenas em relação ao casamento, isso vale como para a vida. Nós estamos falando aqui, claro, o pano de fundo, né? Aquilo que acaba ministrando de modo mais pleno a respeito desse tema de relacionamento, até porque é o relacionamento mais profundo que existe, o relacionamento de um casal. Obviamente, nós falamos bastante a respeito dos casais em si, mas você pode compreender essa realidade para tudo aquilo que nós vamos mencionar. Por que eu falo desse detalhe, por exemplo, de 20 minutos que seja ali você ficar ali junto a uma outra pessoa? Porque esses 20 minutos, eles são 20 minutos especiais. São 20 minutos de interação plena, de atenção, em que um dá atenção ao outro. É um momento de dedicação. E é interessante quando você pensa isso, que esses 20 minutos, sem interferência alguma, em que uma pessoa senta para poder olhar para outra e conversar com aquela outra pessoa, e procurar compreender e ouvir e poder expressar e falar com aquela outra pessoa, esses 20 minutos, por exemplo, eles são 20 minutos únicos da nossa existência. Eles jamais acontecerão novamente. Aqueles 20 minutos jamais voltarão. Eu sei que pode parecer muito romântico esse papo, mas eu quero explicar isso porque para uma pessoa que tem esse tanque de amor chamado com essa linguagem que é a qualidade de tempo, essa pessoa ela valoriza demais o tempo. É justamente o tempo de qualidade que ela espera. Então esses 20 minutos para ela, não são apenas 20 minutos que parecem serem jogados fora apenas com a desculpa de esperar o garçom servir o prato para que possa comer e ao final pagar a conta e ir para casa. Não, aqueles 20 minutos ali são 20 minutos de dedicação. E ali se estabelece um poderoso comunicador de amor emocional. Essa pessoa, ela é suprida desse modo. Dentre todas essas 5 linguagens que nós estamos falando, essa linguagem é a mais assertiva. Essa pessoa, ao final, ela está realizada, ela está satisfeita, ela está plena, ela está cheia de amor. Agora, procure lembrar algumas coisas que a outra pessoa costuma mencionar. Pessoas que têm, por exemplo, essa linguagem de amor, elas costumam dar dicas. E às vezes essa dica acaba sendo como uma certa reclamação, às vezes velada e às vezes uma manifestação clara. Procure então recordar e de fato levar isso em consideração. Por quê? Porque algumas vezes essas pessoas elas mencionam, por exemplo, a vontade que elas tinham de fazer determinadas coisas, que quando você analisa aquilo que elas estão falando, tudo que elas querem, na verdade, é estarem juntas. Elas querem, de fato, ter um tempo de qualidade. Como, por exemplo, pegar o carro, vamos imaginar dentro de um relacionamento de casal, né? Pegar um carro e passear, somente os dois. É um sonho isso para uma pessoa que tem essa linguagem de amor chamada qualidade de tempo. Ela deseja isso, ela quer esse momento a sós. Por exemplo, você se encontrar para poder almoçar, né, talvez num restaurante legal, ou pode ser até mesmo um restaurante mais ou menos, não importa. O importante, na verdade, para essa pessoa não é especificamente o prato e o valor daquilo que você está gastando ali, mas na verdade é o valor do tempo que ela está tendo ali junto com você. Talvez, vamos imaginar num contexto de um casal já com filhos, você conseguir alguém para cuidar do seu filho, dos seus filhos naquela noite, ou contratar até mesmo alguém para poder cuidar naquela noite, para que você possa então jantar fora com o seu cônjuge, só os dois, obviamente,
para poder desfrutar desse momento de qualidade de tempo. Isso é fundamental. Então, talvez uma dica interessante, até para que a gente possa entender melhor essa dinâmica a respeito da qualidade de tempo, é chegar em casa e não apenas ligar a televisão, poder ficar vendo a respeito de notícias ou a respeito de esportes, mas chegar em casa, sentar e conversar e discutir e conversar a respeito daquilo que aconteceu durante o dia, procurar saber sobre aquilo que a outra pessoa viveu, sobre aquilo que ela sentiu, de como foi o seu dia, de como foi aquela experiência daquele dia. Ou, por exemplo, se você tem filhos, você se interessar e gastar um tempo para poder entender como que está sendo essa vida escolar, como que foi o dia na escola, como é que foi o dia lá no colégio, como é que foi o dia de estudos. Gastar um tempo, se você tem filhos pequenos, isso ainda é mais fundamental, gastar um tempo para você brincar com as suas crianças, brincar com seus filhos, se dedicar a eles para fazer isso. Talvez, se você tem já uma família com vários filhos ou poucos filhos, não importa, talvez fazer uma atividade reunindo todos, como, por exemplo, aproveitar um parque da sua cidade, como o nosso que temos aqui, um parque fantástico, o Parque Ecológico, você fazer um piquenique com toda a sua família, para você dedicar tempo. Não é para reclamar do tempo, não é para reclamar das formigas, não é para reclamar do campo, não é para reclamar de nada. É simplesmente poder ficar ali junto com a sua família, se dedicando a eles. Isso é algo maravilhoso, impressionante. Talvez, por que não, isso é altamente recomendável, uma vez por ano, você ter um tempo, você tirar uma semana ou duas, sei lá, de acordo com aquilo que você pode, tirar férias e viajar e sair, fazer algo diferente com as pessoas que você ama, pelo menos uma vez por ano, por que não? Isso é algo que vai tocar muito esse tema aí chamado qualidade de tempo. Sair para conversar, talvez esse sair para conversar pode ser até mesmo caminhando, por que não fazer uma caminhada junto ali com essa pessoa que você quer se dedicar em amor, para você gastar tempo, para você ali ter esse tempo de qualidade, esse tempo precioso com essa outra pessoa. O aspecto central aqui, é importante você entender isso, que a qualidade de tempo não tem a ver com estar próximo. A qualidade de tempo tem a ver com estar junto. Né? Essa expressão que a gente usa bastante aqui, estamos juntos. Né? Então, é essa expressão mesmo, é o estar junto. Então, não quer dizer simplesmente proximidade. Por quê? Porque duas pessoas elas podem estar sentadas numa mesma sala e elas estão próximas, mas elas não necessariamente estão juntas. Então, proximidade não significa necessariamente estar junto. O estar junto tem a ver com focalizar a atenção, tem a ver com focar a atenção. Então, quando, por exemplo, um pai ele está sentado no chão com uma criança, com seu filho, por exemplo, de 2 anos de idade, ele está lá jogando a bola para o seu filho está jogando a bola para ele. Naquele momento, por mais breve que seja esse momento, enquanto esse momento durar, eles estão juntos. Nesse exato momento, o pai e filho estão juntos. Agora imagine a seguinte situação: se naquele momento esse pai receber uma ligação no seu celular, atender e ficar conversando e tentar continuar jogando, naturalmente aquele filho vai perceber que agora ele está com a atenção dividida. E essa atenção dividida vai, de algum modo, se aquela criança tiver essa linguagem de amor, ele vai reclamar, ele vai se entristecer, ele vai se ressentir, ele vai, de algum modo, expressar algum sentimento negativo, porque ele vai perceber que ele não está sendo o alvo da atenção daquele momento. A bola é apenas uma desculpa. O que importa naquele exato momento é uma coisa: estar junto. Existem maridos, existem esposas que eles acham que gastar tempo juntos na verdade, apenas estar próximo um com o outro. Isso não pode acontecer. Então, dedicar qualidade de tempo é justamente a ideia de fazer coisas juntos. Fazer coisas juntos e conceder uma atenção total enquanto você está ali junto àquela pessoa. A atividade em si, ela é secundária, ela não é o que de fato importa. A atividade em si, ela é um veículo apenas que vai proporcionar essa interação, esse sentimento de interação. O que é importante, na verdade, não é o fato do pai chutar a bola para o filho. Na verdade, o que importa é a emoção que é suscitada enquanto está se chutando aquela bola.
Então, a bola, como eu disse, é apenas uma desculpa. O importante, na verdade, é o nível emocional que está sendo garantido ali. Então, esse investimento de tempo, esse investimento de tempo de estar junto naquela atividade em comum, ela significa muito importância para aquela pessoa. E isso faz com que eles estejam na verdade, conectados, ligados e vivendo essa realidade do amor. Dentro dessa realidade, dessa linguagem, existe um dialeto. E um dialeto da linguagem de amor chamado qualidade de tempo se chama conversa de qualidade. Conversa de qualidade. O que é uma conversa de qualidade? É um diálogo acolhedor, onde duas pessoas elas compartilham suas experiências, seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, seus desejos, de uma forma amigável, é claro, e num contexto onde não existem interrupções, onde não existe atenção dividida, onde o foco é apenas o outro. Entenda, se você está casado com uma pessoa que tem essa linguagem de amor, é importante você entender que esse diálogo, ele é muitíssimo, ele é fundamental para as emoções e para o tanque de amor desse seu amado, dessa sua amada. De modo que ela só vai se sentir amada ou amada se você, de fato, suprir ele, desse modo. Então, conversa de qualidade, ela está focada numa coisa, está focada no ouvir. Isso é muito importante. Está focado no ouvir. Então, se eu externo o meu amor para uma pessoa que a linguagem de amor dela é a qualidade do tempo, então, e nós vamos gastar tempo juntos, então significa, na verdade, que quando eu a ouço, eu estou, na verdade, dizendo para ela que eu me importo com ela. Eu estou dizendo para ela que eu quero que aquilo que há dentro dela venha à tona, porque eu quero conhecer, eu desejo entender. Então, eu vou fazer perguntas, porque eu tenho um ouvido atento a essa pessoa, então eu faço perguntas não por obrigação, mas eu vou fazer as perguntas num desejo genuíno de entender os pensamentos, de entender os sentimentos, de entender os desejos dessa outra pessoa. Você consegue entender essa diferença, não é mesmo? Porque às vezes algumas pessoas, elas até fazem algumas perguntas, mas são perguntas desinteressadas. Elas estão ali ouvindo, na verdade mais escutando do que ouvindo, apenas a sua audição está acontecendo, mas na verdade não há uma interação com o seu coração. Elas ficam, sim, sério? Puxa, é mesmo? E olhando para outra coisa, e pensando outra coisa, e vendo o celular, e vendo um smartphone, ou vendo uma TV, e assim por diante. Então, entenda essa diferença de como que nós devemos externar amor para essa pessoa que precisa tanto dessa qualidade de tempo. Muitos de nós somos treinados a analisar, na verdade, problemas na busca de soluções. Às vezes, nosso ouvido, na verdade, ele não está calibrado o suficiente. A maioria de nós, na verdade, não sabe ouvir. A gente sabe escutar. Isso é uma característica do nosso organismo, de um corpo saudável. A gente tem a capacidade de escutar, escuta som. Agora, ouvir envolve algo além de simplesmente escutar ruídos, e escutar barulhos, e escutar sons. Ouvir passa pelo coração. Ouvir passa por uma interação interna. Então, esse é um momento importante. Por que eu falo isso? Porque algumas pessoas, elas presumem estar ouvindo, mas elas só estão ouvindo o suficiente para poder emitir uma resposta, e o suficiente para poder emitir um conselho, o suficiente para poder emitir uma solução. E para quem tem essa linguagem de amor chamada qualidade do tempo, isso vai parecer arrogante. Isso vai parecer, na verdade, qualquer outra coisa menos amor. Então, é importante nós entendermos como que nós podemos ser eficientes em relação a isso. Por quê? Porque, de modo natural, nós somos treinados a ser eficientes em pensar e falar, mas nós não somos muito treinados e eficientes em ouvir. Então, aprender a ouvir, na verdade, pode ser tão difícil quanto aprender uma segunda língua. Se você já se aventurou em tentar aprender uma segunda língua, você sabe o desafio que é. Então, do mesmo modo, para muitos de nós,
a mesma realidade acontece quando nós nos predispomos a ouvir as demais pessoas. Talvez você pense e facilmente responda: não, eu sou um excelente ouvinte, eu gosto de ouvir as pessoas. Entenda, não estou falando de escutar apenas, eu estou falando de ouvir atentamente. Então, algumas dicas que vão te ajudar a ser um bom ouvinte, uma pessoa que de fato ouve, uma pessoa atenta e uma pessoa que de fato expressa essa linguagem de amor chamada qualidade de tempo, principalmente para as pessoas que precisam e têm esse tanque de amor chamado qualidade de tempo para ser suprido. Uma dica importantíssima é: olhe nos olhos da pessoa. Olhe nos olhos. Se é o seu cônjuge, olhe nos olhos dele quando ele estiver falando alguma coisa. Essa atitude, ela vai ajudar, ela vai te ajudar muito. Ela ajuda, na verdade, a sua própria mente a não devagar, porque há uma tendência a devagar se você não está colocando a sua atenção naquela outra pessoa. Agora, se você focar nos olhos dela, há uma atenção dedicada, então você vai ajudar a sua mente a, de fato, se dedicar e não devagar enquanto aquela pessoa está falando. Isso também comunica que para essa pessoa que você está de fato colocando toda a sua atenção naquilo que ela está comunicando, naquilo que ela está falando. Segunda dica importante em relação a ser um bom ouvinte é: não faça outra coisa enquanto essa pessoa está falando. Não faça outra coisa enquanto essa pessoa está falando. Vamos imaginar se é o seu cônjuge, não faça outra coisa. Então, se ele de fato quer comunicar algo a você, e você quer expressar amor, você precisa, na verdade, se dedicar apenas a ouvi-lo e estar atento a essa pessoa. Então, talvez você pense: não, mas agora eu quero ver televisão. Ok, há espaço para poder ver televisão. E se de fato aquilo é muito importante para você, não apenas a televisão, pode ser qualquer outra coisa. Talvez você tenha alguma outra coisa que você queira fazer naquele momento. Talvez você esteja lendo algum livro, talvez você está lendo um artigo, talvez você está dedicado a um trabalho no seu computador, ou algum trabalho manual, alguma coisa que você está fazendo que você não pode se envolver e que você não consegue dar atenção imediata. Então, o que você faz? Você comunica para outra pessoa, mas de uma maneira amorosa, obviamente. Então você pode dizer: olha, eu sei que você está querendo falar comigo, eu estou interessado em ouvir o que você tem a dizer, mas nesse exato momento eu não vou conseguir te dar atenção. Você pode, daqui aí você diz o tempo que é necessário para que você possa então se dedicar àquela outra pessoa, para você de fato ouvir o que ela tem a dizer. Isso ajuda muito, com certeza. Se você falar desse modo, essa outra pessoa, ela vai atender e vai entender muito bem, do que simplesmente você ficar ali dividindo a atenção no sei, aham. Até que a pessoa pergunta: você está ouvindo o que eu estou falando? Aí você tenta repetir aquilo que a pessoa está dizendo, para poder garantir para ela que você é um bom ouvinte, sendo que ela já percebeu que você não está interessado naquilo que ela está falando. Então, isso é muito importante. Terceira coisa, em relação a ser um bom ouvinte: escute o sentimento. Escute o sentimento. Isso é muito importante. Quando você está ouvindo, pergunte para você mesmo, faça uma pergunta para você mesmo: qual que é o tipo de emoção que essa pessoa que está comunicando, que está falando, está sentindo naquele momento. Isso é muito importante. Isso vale a pena e é muito efetivo para a comunicação. Então, quando você achar que você descobriu, você pode confirmar para a pessoa se é isso mesmo. Isso vai ajudar muito. Você pode dizer, por exemplo: eu tenho a impressão que você está desapontado, tenho a impressão que você está triste, tenho a impressão que você está chateado, eu tenho a impressão que você sentiu tal sentimento, tal emoção. Isso vai ajudar a pessoa até mesmo a explicar melhor aquilo que ela está comunicando. Essa é, na verdade, uma maneira de você interagir, você comunicar que você está ouvindo com atenção aquilo que está sendo dito. Quarta dica importante em relação a ser um bom ouvinte é: observe a linguagem corporal. Observe a linguagem corporal. Então, se a pessoa está com os punhos cerrados, se a pessoa está com as mãos trêmulas, se a pessoa está chorando, ela está em lágrimas, se ela está com a testa franzida, se ela está, de algum modo, ali demonstrando corporalmente esses sentimentos, obviamente ela deseja ser conhecida, ela deseja ser recebida. As suas emoções precisam ser, de algum modo, interpretadas e conhecidas, observadas. E algumas vezes a linguagem verbal, ela está dizendo uma coisa, mas o corpo está dizendo outra. Isso é interessante, porque algumas pessoas, por alguma situação naquele momento, não conseguem calibrar corretamente o que estão falando e aquilo que estão comunicando com o seu corpo. Então, um bom ouvinte
atento ouvinte vai poder, de algum modo, fazer essa leitura e pedir um esclarecimento em relação a isso. Porque isso vai gerar muita efetividade e vai gerar uma clareza. Se você acerta, isso faz com que essa pessoa ela se sinta plena, porque ela de fato ela está percebendo que ela está sendo compreendida, que ela está sendo aceita, está sendo querida naquele momento. Quinta e última dica em relação a ser um bom ouvinte é recuse interrupções. Recuse interrupções. Foi feita uma pesquisa em relação a chegar a uma média do tempo, o tempo que as pessoas elas demoram, em média, de fato, ouvindo uma outra pessoa. Em média, lembrando que as pessoas, a grande maioria delas são apenas escutadores e não ouvintes, em média, uma pessoa leva 17 segundos apenas atentos à fala de outro. Você consegue compreender isso? Isso é um absurdo, não é mesmo? Pois é, então essa informação é importante. O que acontece nos 17 segundos depois? A pessoa está formulando o seu pensamento, estruturando uma resposta, quando não está tentando pensar como dar uma direção, uma saída, uma resolução, uma solução do problema. Olha só, você conseguiu entender? Então, 17 segundos é o tempo que, em média, a pessoa de fato está completamente dedicada para ouvir a outra. Depois disso, em média, o indivíduo comum, ele está pensando por ele mesmo, aquilo até mesmo ligado ao que foi falado, mas já não está mais atento àquilo que está sendo ministrado, àquilo que está sendo falado, àquilo que está sendo dito. Uau! Isso não é péssimo? Isso demonstra o quanto que nós temos dificuldade para ouvir e o quanto que nós temos dificuldade para amar de verdade e expressar esse amor. Então, se vale a pena essa realidade, tudo que nós estamos falando, nós precisamos aprender a tirar essa interrupção, a arrancar essa ideia clara de escutar a fim de dar resposta, emitir juízo, julgamento, impressões, e quando na verdade o que aquela pessoa quer é ser conhecida, ser ouvida nesse primeiro momento. Então, se eu dedico a minha total atenção enquanto essa pessoa está falando, eu vou evitar de me defender nos argumentos, ou de fazer acusações, ou de algum modo emitir algum posicionamento que não é necessário, porque o meu objetivo nesse exato momento vai ser perceber os sentimentos da pessoa, os pensamentos da pessoa que está falando. Isso é importante, isso é muito importante, porque de um modo geral, nós não estamos ali para poder ouvir o outro, e sim nós estamos ali para aguentar 17 segundos enquanto o outro fala, até que a gente possa começar a emitir os nossos próprios juízos depois. E isso faz com que o alvo da nossa conversa não seja o outro, e seja, na verdade, nós mesmos. Então, o alvo não é um alvo de autodefesa, e não é ganhar uma discussão. Na verdade, o foco desse ser um bom ouvinte é ter uma comunicação efetiva e compreender o que o outro está falando. Outro dialeto importante em relação a isso, além da conversa de qualidade, nós falamos bastante a respeito de ouvir, mas o segundo ponto dentro dessa conversa de qualidade se chama aprender a falar. Então, aprender a falar. Uma conversa de qualidade, ela requer não somente um ouvido atento, mas ela requer uma disposição em se expor. Pessoas que têm essa qualidade de tempo como o seu tanque de amor a ser suprido, elas desejam que a outra pessoa possa expor os seus pensamentos, expor os seus sentimentos. O tanque emocional dessa pessoa, para que ele possa estar completo, ele quer partilhar daquele momento, não apenas entregar algo, falar sobre algo, mas ele quer partilhar também, ele quer ouvir. Agora, para muitos de nós, a verdade é que o ato de se expor não é fácil. Muitos de nós fomos criados num contexto em que expor as nossas opiniões, os nossos sentimentos, as nossas emoções eram rapidamente tolhidas. Muitos de nós fomos desencorajados, até mesmo na infância, a expressar qualquer tipo de desejo que fosse. Muitos de nós, no menor sinal de algum desejo, alguns dentre nós eram interrompidos para dizer: não é isso, não pode por tal coisa.
não pode porque não dá, não pode porque não conseguimos, não pode porque nós somos pobres, não pode porque você é criança, não pode porque o teu pai não tem como, tua mãe não tem como, e assim, nós somos muitas vezes desencorajados a expressar, e de tanto ser tolhido, de tanto ser desencorajado a falar, muitos de nós acabamos crescendo, nos tornamos maduros e adultos, sem expressar sentimento. Nós aprendemos, às vezes, lá atrás, que expressar sentimento é coisa ruim. Os adultos não gostavam quando a gente expressava os nossos sentimentos. Então, a gente cresceu, muitos de nós, crescemos emocionalmente, assim, sem expressar as nossas emoções, sem expressar o que nós de fato sentimos. Nós nos acostumamos a viver tanto tempo num nível de apenas raciocínio lógico, que nem ao menos reconhecemos muitas vezes que existem sentimentos dentro da gente. Então, por que isso é importante? Porque muitos de nós, na verdade, não sabemos responder perguntas simples em relação ao que nós sentimos. Vou dar um exemplo para você entender. Vamos imaginar uma pessoa que viveu a vida assim, apenas fazendo essa lógica de raciocínio. E quando, de repente, chega em casa e ele menciona, vamos imaginar assim, puxa, eu estava vindo na avenida, de repente, outra pessoa me deu uma fechada, entrou com o carro na frente do meu carro. E eu tive então que segurar, dei uma brecada, freiei com força. Aí, vamos imaginar que essa pessoa da qualidade do tempo, ela faz a seguinte pergunta: e o que você sentiu quando aconteceu isso? E a pessoa responde o quê? Ele estava completamente errado, eu fiquei indignado. Eu já queria acionar uma agência do trânsito da cidade, o departamento de trânsito, eu já queria fazer um processo judicial. Ou seja, a pessoa já vai lá para o final daquilo que são as conclusões do seu raciocínio lógico, do seu sentimento de justiça. Por que isso é importante mencionar? Porque a pergunta era em relação ao sentimento envolvido. E muitos de nós não sabemos expressar muito bem e responder perguntas simples em relação a como que nós estamos nos sentindo. Então, diante disso, é importante ser dito que, para algumas pessoas, o mais indicado, na verdade, é anotar os seus sentimentos. Pode parecer estranho isso que a gente está falando de tanto anotar as coisas, mas isso é muito importante. Está comprovado que isso é importante. Então, por exemplo, se você pegar um bloco de anotações, você que muitas vezes não consegue responder o que você sente, quando você é questionado em relação ao que sente, você fala aquilo que faz. Quando você é questionado em relação ao que sente, você já parte logo para uma resposta lógico, de raciocínio lógico, sem necessariamente expressar os seus sentimentos. Vale a pena você pegar um bloquinho de anotações e, ao longo do dia, em alguns momentos, você parar um pouquinho e anotar algumas coisas. Anotar o quê? Faça uma pergunta para você mesmo. Que emoções você sentiu naquele dia? Que emoções você sentiu naquela tarde? Quais foram os seus sentimentos naquele dia, por exemplo? Anote principalmente quais foram as emoções que você sentiu em alguns momentos que você foi pego de surpresa, sejam eles positivos e especialmente os momentos negativos. Existem muitas coisas negativas que acontecem ao longo do nosso dia. E com certeza muitos sentimentos vieram, mas algumas pessoas, por algumas debilidades emocionais, elas passam batidas pelos seus sentimentos. Elas não se dão o direito de ter emoções. Lembre-se o seguinte, as emoções aqui em si, elas não são nem certas e nem erradas, elas são simplesmente, na verdade, reações psicológicas que acontecem ao longo do nosso dia. Não estamos formulando aqui uma avaliação de caráter, nem fazendo uma avaliação de santidade ou de quão pecaminoso se é. Não. Nós só estamos falando a respeito do que se sente, aquilo que vai no nosso interior. Por quê? Porque isso é importante. Isso ajuda muito. Esse exercício vai ajudar, na verdade, vai estabelecer uma clareza de qual é a sua natureza emocional. E vai te ajudar, na verdade, esse bloquinho de anotações, ele vai ser muito útil para quê? Para que você possa ter diálogo, para que você possa conversar com essa pessoa da qualidade de tempo. Quando ela fizer algumas perguntas do tipo que envolve questões emocionais, você vai ter a possibilidade de expressar os seus sentimentos. Você vai poder, de fato, falar de forma mais categórica o que você sentiu. Vai ficar muito mais fácil você também elaborar perguntas em relação aos sentimentos da outra pessoa, porque você agora entende o que é esse tal de sentimento, essa realidade das emoções envolvidas.
Agora é importante falar a respeito de tipos diferentes de personalidade. Nós já falamos a respeito dos temperamentos, foi a nossa última série de mensagens aqui no nosso Tadel, mas é verdade que quando a gente fala de personalidade, pelo menos nós podemos, assim, de forma bem resumida, dizer que existem dois tipos de pessoas. Existem dois tipos de pessoas quando a gente fala em relação a essa questão de emoções e a capacidade de falar das emoções. Existe uma pessoa que é estilo assim, mar morto, sabe? O que é o mar morto? Bom, o mar morto ele é mar morto justamente porque ele recebe e ele não retribui, ele não entrega, ele não dá nada, ele só recebe. E isso faz com que ele seja esse mar morto. Então, qual que é essa ideia de o mar morto? É alguém que, na verdade, ele não é que não sinta, não é que não tenha emoções, ele, com certeza, ele adquire muitas experiências ao longo de um dia, ele tem muitas emoções, ele tem diversas situações, diversos pensamentos ao longo de um dia, mas é que ele é um reservatório amplo demais. E esse reservatório amplo demais se assemelha a esse mar morto que armazena essas informações, todas elas, vai sendo armazenadas, e ele se sente absolutamente feliz em não falar nada sobre isso. Ai, meu Deus, você está talvez imaginando algumas pessoas assim, né? Pois é, existem pessoas assim, são pessoas que, quando elas estão ali conversando, se você perguntar para essa pessoa, estilo mar morto, o que há de errado que você não está expressando nada, a resposta dela não tem nada de errado. Não tem nada de errado. E ela está sendo, na verdade, honesta naquilo que ela está falando. Porque ela, na verdade, talvez o sonho dessa pessoa seria fazer uma longa viagem do norte ao sul do país, sem precisar falar nada com ninguém. Seria a experiência talvez mais maravilhosa para essa pessoa, porque ela não é dada, ela não gosta de falar a respeito dos seus sentimentos e das suas emoções. E enquanto tem o Mar Morto, tem do outro lado aquele que nós podemos chamar de um riacho rápido. Esse riacho rápido é o oposto disso. São aquelas pessoas que, entre o que passa pelos olhos e aquilo que elas ouvem, leva mais ou menos uns 60 segundos para que algo possa sair da sua boca. Elas têm uma agilidade grande em expressar aquilo que vem, aquilo que ouvem, aquilo que de algum modo acontece. Elas querem falar e elas falam rapidamente sobre aquilo. De fato, se não houver ninguém na casa para que ela possa comentar alguma coisa a respeito, ela vai dar um jeito de entrar em contato com alguém, poder dizer basicamente o seguinte: olha, sabe quem eu vi hoje? Sabe o que aconteceu hoje? Sabe o que eu ouvi hoje? E ela vai querer mencionar para alguém a respeito daquilo que aconteceu. Agora você imagina o seguinte: o Mar Morto. E você imagina então o riacho rápido. E sabe o que normalmente acontece? O Mar Morto, ele olha para o riacho rápido e ele se apaixona um dia pelo riacho rápido. Porque o riacho rápido tem tudo aquilo que ele não tem. E o riacho rápido, ele olha para o Mar Morto e ele se apaixona pelo Mar Morto. Porque o Mar Morto tem tudo aquilo que ele não tem. Ai, meu Deus, isso é interessante. A lógica do amor. Tanto vamos imaginar essa situação. Ambos se conhecem. E agora eles vão, então, no restaurante. E agora o riacho rápido está falando e o Mar Morto está olhando para o riacho rápido e está dando atenção para o riacho rápido. E o riacho rápido está falando e falando. Ele poderia falar 3 horas sem parar, talvez 4 horas sem parar, sem absolutamente nenhum tipo de interrupção. Isso seria maravilhoso, espetacular. E ao final daquele momento, o riacho rápido volta para casa pensando: meu Deus, não existe nada e ninguém melhor do que o Mar Morto. O Mar Morto é um excelente ouvinte. O Mar Morto consegue, então, na mesma noite, ter a mesma experiência, porque depois dessas 3, 4 horas, ele consegue, então, ali, ouvir atentamente uma pessoa que tem tanta habilidade de expressar suas emoções, e ali ele está se deliciando naquela experiência. Tenta imaginar isso. O que eu estou querendo dizer? Porque comprovadamente é muito comum o Mar Morto se apaixonar e casar com um riacho rápido. E aí você já imagina o que vai acontecer quando a paixão acabar. Lembrando que a paixão, ela tem uma vida útil. Essa vida útil ela pode durar entre 1 segundo e 2 anos aproximadamente. Depois disso que vem é o amor. Aí a paixão já não vai dar conta mais. Aí vai ter que ser intencional, vai ter que ser uma escolha, vai ter que ser algo que você de fato decide fazer. E uma forma de se aprender
novos padrões de comportamento quando você é um mar morto ou então um riacho rápido, é você estabelecer isso, claro, no tempo do amor, não no tempo da paixão, porque no tempo da paixão tudo é mais fácil de ser feito, mas o tempo do amor é estabelecer diariamente um período de tempo para que você possa conversar, para que você possa interagir, para que você possa ouvir, para que você possa falar. Talvez, como uma sugestão, você possa pegar umas 3 situações que aconteceram no seu dia e que você possa conversar a respeito daquilo, expressar os seus sentimentos em relação àquela experiência. Isso vai ser, com certeza, algo fenomenal, algo que vai gerar uma grande vitória no seu relacionamento. Isso é tremendo. Por quê? Porque imagine o Mar Morto casado com um riacho rápido. Depois de 5 anos, a paixão já acabou. Chega um dia, o Mar Morto, ele está ali, diante daquela cena, e o riacho rápido, de repente, acorda numa bela manhã, e ele chega à seguinte conclusão e fala lá com o Mar Morto: nós estamos casados há 5 anos, mas eu não conheço você. E o Mar Morto, do outro lado, também vai dizer: olha, eu a conheço muito bem, eu conheço você muito bem. Eu gostaria muito que você, na verdade, pudesse me dar a chance de ter mencionado alguma coisa. Em meio aos seus dilúvios de palavra, você tivesse me dado atenção para que eu pudesse me permitir ser conhecido por você. Você percebe a dificuldade que vai existir? Agora, a boa notícia, diante disso tudo, é que o Mar Morto, provavelmente, ele vai aprender a falar, e o riacho rápido, ele vai aprender a ouvir. Glória a Deus, aleluia. E quando que isso vai acontecer? Quando eles se permitirem serem direcionados pelo Espírito Santo, e quando eles forem direcionados pelo Espírito Santo, a fim de poder manifestar amor um para o outro. Nós somos influenciados, mas nós não somos dominados pela nossa personalidade. Nós, claro, temos uma força, uma carga de influência da nossa personalidade, mas nós não precisamos ser dominados pela nossa personalidade, nem pelo nosso temperamento. Nós podemos ser direcionados pelo Espírito Santo a mudar essa realidade. E para terminar a nossa ministração aqui nessa noite, eu queria sugerir que você tivesse uma dose mínima diária, que você se desse o direito de ter uma dose mínima todo dia. Dose mínima do quê? Bom, é justamente esse momento, essa dose mínima para o amor ser manifestado por meio da qualidade de tempo. Se você convive com alguém na sua relação interpessoal aí, dentre as pessoas que você convive, se você identifica que alguém precisa de qualidade de tempo, eu sugiro que você tenha essa dose diária de amor com essa pessoa. Mas não apenas com essas pessoas que facilmente você identifica, com as demais pessoas à sua volta, porque isso ajuda muito no seu relacionamento de amor com essas pessoas. O que você faz? Pega essas 3 situações diárias e fale a respeito delas. Coloque isso e faça isso de forma diária. Você vai perceber que ao longo de semanas, de meses, isso vai gerar uma conversa de qualidade. Isso vai gerar um tempo de qualidade. E vai gerar uma liberdade, uma sintonia e uma manifestação de amor muito profunda entre as pessoas envolvidas. Esse é o tempo de se dedicar em atenção a essa outra pessoa e fazer atividades de qualidade. O que são atividades de qualidade? Atividades de qualidade é qualquer coisa que se faça onde o outro seja o alvo da sua atenção. A ênfase não está no que você faz. A ênfase está no ato de você fazer com aquela pessoa. Então o objetivo é você ter uma experiência junto. O objetivo é você, ao final desse momento, terminar e poder afirmar, olha, essa pessoa poder dizer para você, olha, ele se interessa por mim, ela se interessa por mim. Ela quis fazer aquilo por causa da minha vida, porque ela me aprecia, porque ela queria me realizar. Ela queria, de algum modo, saciar o meu tanque, pudesse abastecer o meu tanque. Isso é amor. E para algumas pessoas, essa é justamente a forma de amor que elas identificam. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa ministração
nós então falamos a respeito dessa segunda linguagem de amor chamada qualidade de tempo. Meu desejo e minha oração é que você possa pegar tudo isso agora e pedir que o Espírito Santo possa te ajudar a você colocar em prática isso tudo. É possível que você conviva com pessoas tão próximas de você, mas que não estão juntas com você. Elas estão bem próximas, mas elas não podem jogar um hashtag TMJ, não podem dizer que estamos juntos, mano. Elas não podem dizer que, de fato, compartilham de momentos com você, porque elas acabam não recebendo a atenção devida. Então, se você identificou algo, se de algum modo isso foi importante para você, torne prática essa ministração. Não permita que isso seja apenas algo interessante de ser ouvido, ou interessante de ser escutado, mas que você possa, no nome de Jesus, colocar em prática, para que os seus relacionamentos e talvez até mesmo o seu casamento seja completamente mudado, no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa ministração. Que coisa maravilhosa. É tão bom aprender isso tudo, Senhor. Porque isso tudo fala daquilo que o Senhor nos chamou a viver. O amor. Senhor, Tu és amor. O Senhor não tem amor, o Senhor é amor. E o Senhor decidiu habitar em nossa vida. E esse amor agora precisa se manifestar para a vida das pessoas que nos cercam. Meu clamor, Pai, nessa noite é que o Senhor possa, no nome de Jesus, nos ajudar a manifestar esse amor para as pessoas que nos cercam. E que essas pessoas sejam supridas, abastecidas, cheias do Teu amor através de nossa vida, no nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, cada um dos meus amados irmãos e irmãs que tem essa forma, essa linguagem de amor, chamada qualidade de tempo. Que eles sejam supridos, Pai, no nome de Jesus. Que eles possam desfrutar de momentos preciosos, momentos de muita significância, muita relevância, de intimidade, momentos de fato, poder, Senhor Deus, viver a realidade do Teu amor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua dedicação através dessa ministração. Meu desejo é que você possa ser cada dia mais e mais abençoado. É para isso que nós fazemos isso tudo. A nossa única intenção, através dessa transmissão, através desse Tadel, é abençoar a sua vida. Seja edificado, seja abençoado plenamente no nome de Jesus. E um ótimo restante de semana para você. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.